Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso curso de chaveiro residencial. Esperamos lhe passar todas as informações necessárias e torná-lo como vários deles, como um chaveiro iniciante. Esse curso é voltado para o chaveiro que vai iniciar sua atividade como chaveiro residencial. Neste curso, ou neste módulo 1, que é o primeiro módulo, nós vamos abordar 4 lições. Uma delas, a primeira lição, é atribuições do chaveiro. Essas atribuições nós vamos ver que não precisa necessariamente que o chaveiro faça todas as atribuições. Vai ter atribuição básica, é aquilo que ele precisa fazer, e nós vamos verificar nessas atribuições que tem algumas que não há necessidade dele fazer, é uma escolha dele. Ele pode fazer uma certa atividade ou não, tá bom? A outra lição são as ferramentas e ferragens para iniciar a atividade de chaveiro. É fundamental ele ter essas ferramentas, essas ferragens. Não precisa necessariamente, algumas dessas ferramentas elas são essenciais, ele precisa ter. Nós vamos falar a respeito disso. Bem, e montagem da bancada. A montagem da bancada é simplesmente dar algumas dicas importantes, interessantes, mas quem monta a sua bancada, logicamente, é o próprio chaveiro dentro do seu espaço, das suas condições. E as máquinas e equipamentos necessários para trabalhar com chaveiro residencial. Tudo bem? Vamos lá? Então, nós vamos para a primeira lição, que são as atribuições de chaveiro. Essas informações aqui você vai receber na sua apostila. Você recebe a apostila completa. Introdução nós já falamos, né? Aqui é citado que a profissão de chaveiro é uma das mais antigas e essencial para a sociedade. A sociedade precisa do profissional chaveiro. Imagina quantas pessoas, quantas casas tem, todas as casas têm porta, que seja cadeado, que seja fechadura, e geralmente as pessoas andam no mínimo com 5 chaves. Esses valores que são citados aqui, não se preocupe, que você pode montar o seu chaveiro com uma máquina chinesa, tá certo? Que você pode comprar poucas chaves para começar e você vai montando seu quadro de chave. Fica tranquilo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, essa parte de introdução deu uma lida que é muito importante. Agora, a nossa primeira lição, atribuições do chaveiro, ele cita algumas atividades que o chaveiro pode fazer que necessariamente não precisa fazer todas. Ele vai fazendo à medida que ele tem condições, ferramenta, capacidade, e aí ele vai desenvolvendo, ele passa a fazer essas atribuições, essas atividades. Essa daqui é básica, não adianta. Né? Não adianta falar, mas eu consigo fazer isso. Não, essa atividade aqui, ela é básica. Eu tenho que ter uma máquina para poder copiar chave. Né? Não tem como querer fazer chave na linha. Não é que é impossível, mas é impraticável. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, e é básico para o chaveiro residencial, é fazer cópia de chave IALI, tetra, plástica de carro e moto. Um detalhe, não se preocupe que nós temos uma lição para mostrar cada chave dessa, as funções dela, as fechaduras correspondentes, as trancas, as trincas e por aí vai. Tá bom? Os cadeados. Você vai ter conhecimento da chave A, tá bom? Da chave tetra, da chave de plástico de carro e moto. Então, eu preciso, no mínimo, para trabalhar como chaveiro residencial, ter uma máquina para fazer cópia dessa chave. A segunda atividade que ele poderia executar é a abertura residencial ou comercial, que neste curso você também vai aprender com as minchas a fazer essa abertura, tá bom? Veja bem, isso aí, o chaveiro que vai trabalhar com essa atividade, ele tem que ter em mente
que ele vai ter que sair ou deixar alguém no chaveiro, para ele não ficar fecha, fecha e abre, termina se desgastando na sua atividade. Então, nós temos uma lição específica mostrando como se faz algumas aberturas residencial, é uma coisa básica, quais são os cuidados que tem que ter para não ser confundido com ladrões, não passar ferramenta e nem informações para ladrão. Abertura automotiva. Essa abertura automotiva, nós vamos neste curso mostrar para vocês algumas ferramentas como arame, como cunha, tá bom? E as minchas mais simples para abertura de automóvel. Mas existe o curso, e nós só fazemos esse curso presencial, e esse curso requer, logicamente, um atestado de criminais, né? De bons antecedentes, tá bom? Para saber se a pessoa, qual é a intenção que a pessoa tem para fazer o curso de abertura de automóvel. Isso é uma exigência da polícia, tá? Uma exigência da justiça. Cópia de chave automotiva pantográfica. Nós vamos falar a respeito disso, mas o chaveiro, ele vai ver durante o curso, no decorrer do curso, que ele não vale a pena ele comprar uma máquina de cópia de chave pantográfica, tá certo? Se ele não tiver a estrutura ou ele não trabalhar com abertura e codificação. Então, essa máquina ela é importante para que o chaveiro vá trabalhar com o que nós chamamos de chaveiro automotivo, ele trabalhe com abertura e codificação ou programação de chaves codificada. Bom? Troca de cilindro, segredo e confecção de chave mestra. Olha, troca de cilindro, troca de segredo e confecção de chave mestra, nós vamos falar no decorrer do curso. Troca de cilindro, nós já sabemos, nós vamos ficar sabendo mais tarde o que é o cilindro, quais são os tipos de cilindro, como é que eu faço para trocar um cilindro. Hoje até as próprias donas de casa e as pessoas trocam quando a porta está aberta. Vai lá, tira aquele parafuso, trava, retira o cilindro, vai até o chaveiro e compra um cilindro novo. A não ser quando a porta está fechada. Aí teria que chamar um chaveiro para que ele faça a abertura e a troca do cilindro. Troca de segredo, hoje, dependendo do valor, as pessoas pedem para a gente fazer no chaveiro e nós convencemos ele em trocar o cilindro. Confecção de chave mestra, poucos chaveiros fazem isso. Você vai ver no curso, no decorrer do curso, tem uma lição específica falando que confecção de chave mestra. Veja bem, nós não vamos fazer uma chave mestra, mas nós vamos, como tem na apostila, as informações necessárias para você fazer isso, tá bom? Hoje, o chaveiro, a maioria não fazem isso. São chaveiros muito antigos, tem muita experiência e consegue fazer uma chave mestra. Não se preocupe que tem uma lição que fala especificamente de como confeccionar uma chave mestra. Instalação de fechadura e trava, isso é uma função do chaveiro. Outro detalhe, é a mesma coisa de abertura residencial e comercial. Eu tenho que me deslocar, tá certo? Até a residência, ou até o comércio, ou até a loja, ou seja lá o que for, eu preciso me deslocar até lá para fazer a instalação. Tem uma lição aqui ensinando passo a passo como os cuidados, as ferramentas que você precisa ter para fazer a instalação de fechadura e trava. Aqui no curso residencial você vai ver esses detalhes. Serviço de afiação de alicate e cutícula, tesouras e facas, está escrito aqui, pode terceirizar. Eu não queria que isso aqui você tomasse como uma forma de não fazer o serviço ou evitar fazer o serviço. O grande problema de serviço de afiação de alicate e cutícula, principalmente, é que esse serviço tem vários cursos na internet que você encontra, mas isso requer uma dedicação muito grande. E você, talvez, os pessoal que dá curso vai dizer, imagina, afiar um alicate é a coisa mais simples do mundo. Eu afio alicate, eu afiei alicate e eu sei que não é, tá bom?
Ah, não é porque você é uma pessoa que não... Olha, pessoal, não estou falando que não deva trabalhar com esse serviço. Eu estou dizendo simplesmente que ele é um serviço que requer muita dedicação, muito treinamento para você não perder, né? Não perder o alicate da cliente. E outra coisa, né? Quanto custa para afiar um alicate? Será que o chaveiro ele tem 10, 15 alicates por dia, 20, 30? Não tem. Ele afia um hoje, afia outro daqui a 2 dias, 3 dias, sei lá. Depende muito da frequência. Se você perceber que você tem uma procura muito grande de serviços de afiação de alicate e cutícula, porque você tem vários salões de beleza, manicure, essas coisas, né? Menos aquela da senhorinha que quer ir lá porque ela quer cortar a unha, essas coisas. É isso que eu citei anteriormente. Tá? Às vezes você afia hoje, daqui a 3 dias já esqueceu dos detalhes, e o preço hoje ele é muito baixo. Tudo bem que comparando com uma cópia de chave, é só mão de obra, né? A cópia de chave eu preciso comprar a chave virgem. Então, voltando aqui ao serviço de afiação, se você perceber que tem muita procura, veja se tem algum profissional que faz esse serviço na região. Você pode até fazer uma parceria com ele, mas analise, avalie, veja se vale a pena. Lembre-se, a dor de cabeça, a reclamação vai para o seu balcão, não vai para o cara que você terceirizou. A codificação de chave automotiva, esse é um curso específico, tá? Não adianta, eu vou fazer, não. Você tem que fazer um curso, nós temos esse curso, nós estamos formulando esse curso, melhorando ele, para fazer online também, porque nós temos muitos chaveiros que eles não têm como vir até a nossa escola, como vários de chaveiro residencial, eles não têm como vir para a nossa escola fazer o curso, moram no interior, moram numa cidade muito distante. O custo para se deslocar é superior ao custo do curso, né? Você vê os valores do nosso curso. Então, codificação de chave é um curso que nós vamos fazer ele online. Estamos aí acreditando que a partir de abril, maio, esse curso já esteja funcionando, já esteja à disposição de vocês. Mas o curso de codificação de chave requer o quê? Requer, nós vamos falar disso aqui no curso. Vocês vão saber o que é necessário para trabalhar com isso. Tudo bem? Quais são que máquinas nós precisamos ter para poder trabalhar com essa atividade? Qual o investimento que a gente deve fazer? Quanto custa um programador nacional? Quais são os programadores que eu encontro? E por aí vai. Abertura, troca e unificação dos miolos de automóveis, né, de auto, comuns e codificados. Esse também, nós vamos falar, alguns chaveiros fazem, chaveiro residencial que estou falando, fazem, aprende, vai perguntando, vai substituindo, vai ganhando seu dinheirinho. O único problema é quando requer a parte de codificação, tá bom? Aí ele fica, se ele não tem estrutura ou atividade, os equipamentos de codificação de chave, ele vai ter enorme dificuldade para fazer isso. Mas a abertura e troca de miolo eles fazem, tá? A unificação disso, a gente vai falar aqui no curso, algumas dicas importantes. Mas a prática desse curso, dessa atividade, é no curso de abertura de automóvel, tá bom? Mas nós vamos falar para vocês o que é necessário, o que se precisa para fazer isso aí. Serviço de emergência 24 horas, abertura, trabalhando com seguradoras. Olha, essa é uma atividade que está sendo muito procurada por nossos alunos. Tá? Nós temos alunos hoje que eles chegam para nós e dizem assim, eu preciso trabalhar com seguradoras. Ela está exigindo que eu tenha formação em abertura, tanto residencial como abertura automotiva. É muito procurado esse curso. Então, serviço emergencial 24 horas é aquele cidadão que não tem um ponto, ele não tem um ponto de chaveiro. Ele tem, de preferência, uma moto, tá certo? Com baú, com identificação. Ele trabalha fazendo atendimento de abertura vinculado a uma seguradora.
não precisa estar vinculado a uma seguradora. Nós temos alunos aqui que trabalham com seguradora e não fica só esperando o chamado da seguradora. Ele vai e atende também o público em geral. Lógico, nesse curso nós vamos falar a respeito, né, do cuidado que ele tem que ter para não abrir residência, não abrir automóvel de pessoas mais intencionadas, ou ladrões mesmo, né? Confecção de carimbo é outra coisa idêntica, né, poderíamos dizer, com a parte de afiação. Alguns alunos chegam, você ensina a fazer carimbo? Nós tínhamos um curso, máquina, está aqui na nossa escola, para que o aluno veja, mas existe uma coisa que não é tão simples de colocar um serviço de confecção de carimbo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que eu preciso ter procura, certo? Não vou comprar uma máquina, uma carimbeira, não vou comprar uma impressora, que são impressoras especiais para isso, né? Não é qualquer impressora. Então, e saber o que o meu fabricante, ou o fabricante da carimbeira, o que é que ele nos fornece, nos orienta a respeito disso, tá bom? Então, é muito importante nós estarmos preocupados com isso. Vou fazer um investimento para fazer confecção de carimbo. Nós temos um aluno que fez isso. Hoje ele está vendendo a máquina dele. Não tem demanda ou procura, né? Quer dizer, não tem procura. Tem que comprar a carimbeira, tem que comprar uma impressora, tem que comprar os insumos, né? Tem vários insumos, tem as tintas específicas, tem que ter as carcaças e tal. Agora, se você tem uma procura diária de confecção de carimbo, é só você ligar ou mandar uma mensagem para a gente, você é aluno, e dizendo, professor, eu tenho uma procura razoável, vale a pena investir. Eu tenho 2, 3 pessoas que procuram para fazer carimbo por dia. É raro, mas tem. E aí nós orientamos, não precisa pagar nada, não precisa fazer curso. A maioria das lojas de carimbo, elas dão um treinamento no seu equipamento e você consegue assimilar algumas coisas. Tá bom? O resto a gente vai aprendendo com nossos erros. Que não é correto, que não é certo, mas não tem alternativa. Porque esses cursos de confecção de carimbo a base do carimbo da confecção são iguais, com alguns diferenciais, tá bom? Mas isso é algo para analisar. Se você tem interesse em trabalhar nessa área, você manda para a gente, através do nosso WhatsApp, você manda uma mensagem e nós lhe auxiliamos naquilo que for necessário, tá bom? Indicamos o equipamento, o fabricante e por aí vai. A última atividade é a venda de ferragem, isso é importantíssimo. O que é que o chaveiro residencial faz, ou o chaveiro em geral? Ele vende ferragens. Um detalhe, eu preciso saber, eu tenho que ter a convicção de que não existe nenhuma casa de material de construção ou atacadista que vende esses produtos, né? Fechadura, cadeado, cilindro, geralmente eles não vendem. Eles andaram colocando isso no comércio, o comércio começou a recusar, porque teria que abrir, ter que ver qual é o tipo do cilindro, qual é a fechadura, eles preferem vender cadeado e fechadura. Então, venda de ferragem, quando a gente fala, basicamente tudo aquilo que eu observo no meu chaveiro, no meu ponto, à procura das pessoas. As pessoas procuram cadeado, então vou comprar o cadeado para revender no meu produto, no meu chaveiro. As pessoas procuram fechadura, não tem nenhuma casa de material de construção que vende mais barato esse equipamento, eu vou terminar ficando com minhas fechaduras encalhadas, é capital parado. Cilindros, quais são os cilindros que é mais procurado na minha região? Tá certo? Depende muito da chave que eu vendo. Se eles procuram muito uma chave da Aliança 72, é bom que eu tenha esse cilindro, porque vai chegar uma hora que precisa trocar esse cilindro. Controle de portão, a mesma coisa, tá certo? Você quer vender controle de portão, venda, você pode fazer a programação no local, tá certo? Que é mais seguro, tá certo?
Tem alguns chaveiros que trabalham com aqueles clonadores de controle, tá bom? Ah, mas isso é perigoso para ladrão. A pessoa tem que trazer o controle do portão, né? Não é o ladrão chegar lá e dizer, ó, copia o controle daquela residência lá que eu quero. Não é assim. Tá? Ele tem que trazer porque o clonador precisa ler as informações que estão no controle e gravar no outro. Também é um serviço que pode ser feito, é bom avaliar. Eu tenho necessidade de me deslocar até a residência para testar? Não, o próprio cliente pode fazer isso, tá? Você clona, ele leva, ele testa, funcionou, acabou, está resolvido. Avalie isso aqui. Esse item aqui embaixo, ele é muito utilizado pelo chaveiro aquele local. Ele não precisa se deslocar até lá para ver o cadeado, né? Não tem necessidade. Para ver a fechadura, o modelo, em algumas situações, o próprio cliente já leva a fechadura. E o cilindro, a mesma coisa. O próprio cliente já leva o cilindro, você vai lá, coloca em cima do outro, analisa, avalia, vê que é o mesmo cilindro. O cilindro tem vários modelos, vários tipos de cilindro, que eu preciso saber. Senão ele vai levar um cilindro quadrado e lá é um cilindro retangular, ou redondo, vamos dizer assim, né? E ele não vai encaixar, ele vai entrar. Tudo bem? Aqui tem algumas informações seguintes, né, que é colocado no curso, e diz que o chaveiro que se propõe, né, a trabalhar só com cópia de chave terá enorme dificuldade para se manter. Isso aqui é muito relativo, tá? Se eu alugo um ponto por 500, 600, 800 reais, R$1.000, olha, eu preciso procurar outras atividades, porque só copiando chave eu não vou conseguir sobreviver, pagar aluguel, tá certo? Agora, se eu tenho um ponto próprio, eu já sou um aposentado, já tenho renda, tá bom? Independente de ser aposentado, pode ser um lojista, né? Nós damos curso aqui para várias pessoas que têm papelaria, mecânica, tá bom? E outros comércios, né? Então, ele já tem, o que é que ele faz? Eu vou colocar um chaveiro, porque não tem chaveiro na minha região, eu sinto, as pessoas sentem dificuldade, reclamam, e eu vou fazer o curso, vou colocar um chaveiro para poder estar não só chamando o cliente para o meu comércio em geral, como também fazendo essa atividade para me ajudar no pagamento do aluguel e por aí vai. Então, é muito importante ler isso aqui e enfatizar o que o instrutor está falando. Outra coisa, sugerimos que a abertura de residência e carro seja feita com extremo cuidado, para não se envolver com problema de responsabilidade criminal. Isso aí nós vamos falar no decorrer do curso, mas é importante você já pôr na sua cabeça isso. Tá bom? Alguns alunos nos perguntam, como é que eu vou me proteger? Como é que eu vou fazer? Para não se envolver com problema de responsabilidade criminal. Tem dúvida ou não conhece o solicitante? Solicita uma autorização policial mediante um BO. Ou absoluta certeza de que a pessoa é a proprietária do carro ou imóvel. Tem como eu checar se a pessoa mora naquele local, se não mora, pergunta para os vizinhos, tá certo? Quando é um condomínio, ele não consegue nem entrar, tá certo? Quando é uma residência de rua, né, tem que usar desses recursos para poder não se envolver com problemas, tá? Falou? Porque quando você pega um sujeito que ele quer roubar, um ladrão, está com má intenção, automaticamente ele já desiste, tá? Ele vai desistir. Então, a outra lição aqui, que é muito simples, a gente vê, são as ferramentas e ferragens para iniciar a atividade chaveiro. Vejam bem, como o próprio aqui o instrutor fala, ferramenta ou acessório para o chaveiro é uma sugestão. Não é necessário comprar todas, mas aos poucos, de acordo com sua necessidade. Então, argola para colocar a chave após ser feita, não cobrar. O que a gente diz é o seguinte, tem uns pacotinhos de argola, e a gente sabe que é argola, né? Não vou nem mostrar a imagem aqui. É onde eu coloco a minha chave, aquela argolinha, né? Que eu coloco a minha chave dentro, coloco 1, 2, 3 chaves para andar com ela. Não é o chaveiro, é uma argolinha. Essa argolinha é vendida nas casas de distribuidores, né, de chave, né? E o pacote custa muito baratinho. Isso é uma maneira de agradar o meu cliente, tá bom? É dando que se recebe. Quando eu dou isso para ele,
ele diz, o cara se preocupou, fez 3 chaves para mim, 2 chaves, ou mesmo uma, e me deu uma argola para mim, para que eu pudesse pendurar a chave, tá bom? Então, esses que estão aqui em negrito, ó, esse aqui, ó, tá certo? Esses que estão em negrito, eles são as sugestões nossas. Se você não tiver, é bom ter, tá bom? Alicate universal, geralmente a gente tem em casa, né? Geralmente tem em casa. Chave Phillips, chave de fenda e principalmente a chave em Allen, tá certo? Esse aqui. Existe um joguinho de chave que é vendido, não compre aquela que não é de boa qualidade, a chave Allen, porque quando você for abrir, ela termina espanando. Aquele baratinho que o cara quer te vender na casa de material de construção. Eu comprei um jogo uma vez, não sabia onde tinha colocado o meu, e cheguei lá e devolvi para o cara. Falei, pode ficar para você, que isso aí eu não uso. Não consegui, espanava. Que ela é de quê? É de latão, não é de aço. Então o ideal é ter o de aço que você vai usar para trocar a fresa da máquina, para fazer a calibragem, o alinhamento da máquina, né? A calibragem da máquina. Então é preciso ter chave, um jogo de chave em Allen, e vou colocar aqui, ó, de aço, tá bom? Tudo bem? Isso aqui tem que ser de boa qualidade, de aço, tá bom? Então isso é importante. Então, de posse disso aqui, quer dizer, comprando isso, eu vou sempre precisar dessa chave Allen. Inclusive, para a maioria dos parafusos que vem na máquina, nas máquinas, são parafuso Allen. Outra coisa, grafite em pó. Isso aqui é muito importante, esse grafite em pó. Vocês devem saber, mas nós vamos... É muito comum você ver, se você entrar no Google, você ir numa casa de material de construção razoável, ou num chaveiro, você perguntar, você tem grafite em pó ou aerosol? O mais recomendado é o pó, tá bom? Para que serve esse grafite? Isso aí é igual ferramenta para o chaveiro. Toda vez que eu ia fazer uma abertura, toda vez que eu vendia um cilindro, toda vez que eu vendia uma fechadura, eu colocava o grafite. O grafite, ele é um lubrificante. Tá? Não adianta você chegar numa fechadura e já querer colocar mincha para abrir. Não. A primeira coisa, eu uso o grafite. Então, o grafite é um lubrificante. Aí você vai perguntar, mas eu uso outro tipo de lubrificante. Eu uso óleo, eu uso óleo de cozinha, óleo Singer, óleo não sei o que. Não deva usar. Dentro do miolo, não. Vocês vão ver o tamanho da mola, o tamanho do contrapino, do pino dentro do cilindro, né? Girando dentro do miolo para virar a fechadura. Vocês vão ver que isso aí, esses óleos, eles são líquidos, né? Tá bom? À medida com o tempo, vai juntando poeira, a molinha vai encrespando e por aí vai. Tá bom? Então não é recomendado. Você pode colocar na parte mecânica da fechadura, mas nunca coloque na parte de miolo, dentro do cilindro, tá bom? Lima retangular murcha, esse é fundamental também, porque o chaveiro, ele precisa ter uma lima murcha. Para quê? Para desbastar algumas peças, né? Entendeu? Tem que saber usar, não é usar com força, porque você está lidando com material, principalmente chave, que são de latões. Isso aí é muito fácil você perder a chave. E nós não limamos a chave na parte de segredo, né, pessoal? A gente só lima nas laterais para tirar a rebarba quando precisa. Quando a minha máquina tem escova, eu não preciso fazer isso. A não ser em casa que eu percebo, eu passe a mão e eu vejo que eu preciso tirar com uma lima. A lima ela é fundamental. A lima retangular murcha, de 6 polegadas e a qualidade KIF. É uma qualidade boa. O uso da lima ela é muito importante. Nós temos uma lição, como fazer a chave na lima. É muito importante saber usá-la. A lima ela tem corte no movimento nós vamos ver de saída. Na hora que eu recuo a lima para fazer o corte, ela não elimina ou não corta, né? Mas a gente vai ver isso aí na hora que eu fazer uma chave na lima. Óculos. Óculos é fundamental.
certo? Por dois motivos. O óculos ele é importante para mim, para minha saúde ocular. Você vê que na hora que ele está cortando, voa várias rimalhas, tá certo? Essa rimalha pode atingir o meu olho, os meus olhos, caso eu não tenha um óculos de proteção. Ah, esse óculos que você está usando, professor, eu preciso colocar o óculos de proteção? Não, não preciso, desde que ele fique bem encaixado e proteja a minha visão, tá bom? A não ser que você tenha um óculos muito pequeno, muito estreito, aí você vai ter que apelar para o óculos de proteção, ele não protege a tua visão, tá bom? Tem algumas pessoas que falam, imagina, eu uso o óculos de proteção e uso o meu. Pode ser. É você que vai dizer, é você que está cortando, que vai cortar a chave, tá bom? O resto do material que não está em negrito, esse material aqui, ou essas ferramentas, ou essas ferragens, isso aí é opcional, tá bom? Eu vou comprando à medida que vou usando. Outro item que nós vamos falar nesse módulo é montagem da bancada. Às vezes a gente fala muito a respeito da montagem da bancada. A bancada depende do local que você for trabalhar, tá bom? Depende do local. Se você pegar, der uma olhada no chaveiro, você vai ver o chaveiro que ele tem um tampo de madeira na bancada e o resto da bancada ela é uma bancada de vitrine, é uma vitrine na verdade. Em cima ele tem um tampo de madeira. Ele não vai colocar a máquina ali pesada fazendo um movimento que corre o risco de quebrar, ela não aguenta. Uma bancada de vitrine não tem estrutura para aguentar peso, para aguentar movimentos, né? Pesado, essas coisas. Então, aconselhar, você vai fazer uma vitrine? Vou. Então, você faz o seguinte, coloca a sua vitrine na frente e do lado faça uma bancadinha pequenininha de madeira, com pés bem fixo, né? Para não balançar. E a partir dali, eu trabalho ao lado da minha vitrine. O que nós aconselhamos é que a bancada, a máquina de copiar chave, ela não fique na frente ou de um lado que não tenha proteção para o teu cliente. Que na hora que você começar a cortar, a curiosidade vai levar ele a olhar cortando a chave. Se ela não tem proteção de acrílico para proteger a limalha que está saindo, que está voando, tem umas máquinas que tem, a própria chinesinha, ela tem uma proteçãozinha. Mas mesmo assim é arriscado. Coloque do lado e não dê espaço. Ela pode ficar isolada, para que o cliente vá olhar, principalmente criança, adolescente, que vai olhar para cortar, vendo como é que corta a chave e termina atingindo o olho dele. Se atingir os olhos dele, ele vai querer te responsabilizar pela cegueira dele. Tá bom? Então, muito cuidado. Sempre coloque do lado e que não dê chance dele olhar. Tá bom? Ah, vou colocar de frente, porque aí eu estou de frente com o meu cliente. Às vezes, isso acarreta problemas. Tá certo? Como eu acabei de citar. Ah, eu vou fazer uma proteção de acrílico, vou pôr na frente. Tudo bem. A responsabilidade é sua, tá bom? Nós só aconselhamos que você não coloque a máquina e fique de costa para o teu cliente. Tem vários motivos, né? Uma sensação de ele fica perguntando e você tem que virar para responder ou fica respondendo para ele de costa. Então, a sugestão que nós temos é, se você tem uma bancada legal e ele tem uma proteção para proteger o teu cliente, você está de óculos, ele não. E para proteger o teu cliente, você pode colocar na frente, não tem problema nenhum. Desde que a bancada seja uma bancada de madeira, com vitrine, com uma vitrinezinha de vidro, para que você coloque ali as coisas que você vende, a fechadura, o cadeado, chaveirinho, essas coisas, tá bom? Então, você pode colocar na frente, sempre se preocupando com a saúde ocular do teu cliente. Porque se houver algum problema, ele entrar com um advogado dizendo que perdeu metade da vista ou uma vista, você vai ser responsabilizado.
coloque do lado, porque do lado você está vendo ele, o movimento que ele faz, às vezes você tem alguma coisinha pendurada, não estou duvidando de ninguém, mas você sabe como é que é o mundo, né? As pessoas nem sempre são tão confiáveis. E aí ele pode retirar algo dali que você não percebe, você não nota porque você está de costas, tá bom? Então, para reforçar o que eu estava falando, a bancada deve ser bem fixada para evitar balanço ou movimento. Feita com tampos de madeira e pés firmes. Não se esqueça de colocar uma pequena vitrine com o suprimento que você vê, tá bom? Isso eu posso colocar esse produto pendurado atrás de mim, eu estou de frente com o meu cliente, a máquina na lateral, e aí eu consigo trabalhar. Lembrando, cuidado com máquinas que não têm ou não tenham proteção e você trabalhe na frente, trabalhe com a máquina na frente do cliente, para não ocorrer esse tipo de problema. O outro módulo que nós vamos falar são as máquinas e equipamentos que eu preciso para trabalhar como chaveiro residencial. Tudo bem? Vamos lá. Esse é o último módulo, a última lição, desculpe, do módulo 1. Quais são as máquinas que eu preciso? Eu preciso da máquina de corte de chave Allen, tetra e alto e motos comum. Tá bom? Isso é o básico. Se eu não tiver isso, eu vou fazer a chave. Como é que eu vou copiar a chave? Na lima? Não tem lógica isso aí. Então, isso eu preciso ter. E agora? Qual máquina que eu compro? Eu compro uma máquina como tem na escola, que custa R$ 4.200? Não. Às vezes você é um chaveiro de uma cidade pequena, você é um chaveiro que não tem recursos para começar. Nós temos chaveiro aqui em São Paulo, de bairro, que trabalham com a chinesinha. Mas essa chinesinha fala que é automática, o carro dela é automático, eu monto a chave e ele mesmo corta. Não, eu tenho que segurar com as mãos, né? Para poder cortar, fixar, senão a fresa empurra a chave e corta pouco. Tá bom? Na hora que eu vou colocar no cadeador, na fechadura, não vira. Nós vamos saber por quê? Porque os pinos estão desalinhados. Tá bom? Fique tranquilo que a gente vai falar muito a respeito disso. Então, a máquina de corte de chave Allen, tetra e alto e modo comum. São essas chaves que a máquina e Allen copiam, certo? Copia a chave Allen, copia a chave tetra e copia a chave de automóvel e moto. Automóvel e moto é o mesmo modelo de chave. A gente vai ficar sabendo no curso, porque elas são consideradas, são o mesmo modelo ou modelos idênticos. Elas têm segredos dos dois lados, segredos iguais dos dois lados. Fica tranquilo que a gente vai falar a respeito disso aí, você vai ver realmente na prática a diferença disso aí. A diferença não, a semelhança disso aí. Uma morsa, assim, vamos ver, é máquina de corte. Essa máquina, você pode comprar uma máquina de R$ 4.200, não vale a pena para começar. É uma máquina boa, excelente. Tem máquina que custa R$ 2.000, R$ 2.000 e pouco. Tem máquina, como a chinesinha, custa R$ 700, R$ 800. Para quem vai começar uma atividade e não tem capital, não tem condições, tem vários chaveiros que eu conheço que trabalham com a máquina chinesinha. Tá bom? Então, fica tranquilo. Nós vamos ter no curso também como calibrar isso aí, tá? Como calibrar a máquina, como cortar chave nessa máquina, fica tranquilo. Morsa profissional, nós já falamos, é uma morsa de 4 polegadas, tudo bem? Essa morsa, ela serve para que eu fixe ela na bancada, não compre aquela de 2 polegadas, que você tem que apertar um parafuso por baixo, essa daí é problemática, tá? Não, compre uma de 4 polegadas que você parafuse ela na bancada, tá bom? Lembre-se, você vai colocar peças ali que você precisa limar, você vai fazer alguma força. Se ela estiver balançando, não vai ser. Então siga a orientação da gente. Moto esmeril é opcional, você não precisa comprar isso agora. Para vocês terem ideia, nós temos um moto esmeril desse aí, 6 polegadas bivolto, e raramente nós vamos lá e utilizamos, tá bom? Você vai no chaveiro, você fica o dia inteiro, ele pouco usa o esmeril, a não ser
que ele vai trabalhar com afiação de faca, aí já é outra história. Aí tem que ver qual é a pedra que vai usar, aí é outra coisa, tá bom? Mas o módulo esmeril não precisa comprar agora, tá bom? Quadro de chave, isso é importante. Nós vamos falar, explicar, orientar, fazer alguns exercícios, tá? Com relação a como eu colocar a minha chave no quadro, qual é o processo que eu utilizo de identificação, isso é muito importante. Quadro de chave, eu tenho aluno que chegou e falou assim, professor, eu vou falar um negócio para ti, eu mesmo fiz o meu quadro. Tudo bem, não tem problema, você fez seu quadro? Fiz. Então, que bom. Lembrando que nós vamos ter uma lição falando a respeito do quadro de chave. Isso é muito importante, tá bom? Como é que eu monto o meu quadro de chave? Como é que eu utilizo para identificar mais rápido possível, pela numeração da chave e tudo isso. Se você vai fazer, pegar um quadrinho de madeira, um pedaço de uma tábua, né? E você vai comprar aqueles ganchinhos para pendurar, não tem problema nenhum, você pode fazer, tá bom? Se quiser comprar ele pronto, várias distribuidoras, eles vendem, tá bom? Hoje, como existe revenda e distribuidor em tudo quanto é local do Brasil, você pode optar em comprar um. É caro demais? Varia. Mais caro aí acho que é R$100, R$90. Um quadro para você vamos dizer, com 80 ganchos. São 80 tipos de chave. Para quem vai começar, pessoal, tá de bom tamanho. Tá bom? Então, o nosso primeiro módulo é esse módulo que nós acabamos de falar, com essas 4 lições, tá bom? 5 lições, que é muito importante. Nós esperamos que vocês entenderam e a importância dessas lições que nós acabamos de falar no módulo 1, e a partir daí não é já para ir comprar a máquina. Tenha um pouco de calma. Deixem nós entrarmos na parte de máquina para falar da vantagem e das desvantagens de cada uma delas, tá bom? Não vá comprar a máquina agora, espera um pouco. Muito obrigado e até o próximo módulo.